Se o sequestrador tivesse obtido êxito, o voo VP-375 seria considerado o nosso 11 de setembro. Seu nome era Raimundo Nonato Alves, maranhense, 28 anos, solteiro. Vivia de bicos, mas estava desempregado há alguns meses. Os empregos rareavam por causa da recessão que estava afundando o país. A inflação acumulada era de 400% ao ano. Sem casa própria, com medo de passar fome e com os dias contados para ser despejado da pensão onde morava, elegeu um culpado: o conterrâneo José Sarney, então presidente da República. Raimundo investiu todas as suas economias para comprar uma passagem aérea no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde as bagagens de mão dos passageiros não eram submetidas às revistas. Seu plano era entrar na cabine com uma pistola, sequestrar a aeronave e jogá-la sobre o Palácio do Planalto. No dia 29 de setembro de 1988, por volta das 10h30 da manhã, Raimundo já se encontrava dentro do avião, armado e decidido a levar o plano até o fim. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quando o avião saiu de BH, se aproximava do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Raimundo levantou-se, dirigiu-se até a cabine e forçou a porta que estava trancada. Foi advertido por um comissário de bordo, sacou a arma e atirou contra ele, acertando-o de raspão. Depois, passou a atirar contra a fechadura. Do lado de dentro, o copiloto Salvador Evangelista visualizou o sequestrador através do olho mágico e se desesperou. "Tem um cara armado no avião", disse. Quando as balas começaram a atravessar a porta e a acertar o painel, o comandante Murilo ordenou que o Evangelista abrisse a porta. Do contrário, morreriam ambos dentro da cabine. A primeira intervenção de Raimundo foi: "Vamos para Brasília". No mesmo instante, o piloto levou discretamente a mão aos controles do transponder, o aparelho que informa a localização da aeronave aos controles de terra, e girando o botão, registrou no instrumento o número 7500, o código universal de sequestro. O Centro Integrado de Defesa Aérea soube imediatamente o que estava se passando. Minutos depois, o operador chamou o VP-375 pelo rádio, pedindo que confirmasse a mudança de rota. O copiloto Evangelista puxou o microfone para responder ao chamado e o sequestrador atirou em sua cabeça, matando-o na hora. Ele ia tentar algo, justificou. Murilo chorou a ver o amigo morto. "Meu Deus, por que você fez isso? Ele tinha uma filha de 5 anos", gemeu. "Não quero saber. Vamos continuar", respondeu Raimundo. Os passageiros não podiam imaginar o que estava acontecendo na cabine, mas escutaram o estampido do tiro e permaneciam abaixados. O comandante tentou manter a calma, evitando olhar para o morto que se esvaía em sangue ao seu lado. Pensou na melhor forma de voar até Brasília sem gastar muito combustível, já que não estava prevista uma mudança de curso. "O que devo fazer quando chegarmos a Brasília?", perguntou Murilo ao sequestrador. "Nós vamos para cima do Palácio do Planalto, vamos jogar o avião e matar o presidente", respondeu Raimundo, com o cano da arma encostado em sua nuca. Quase 2 horas haviam se passado. De Brasília, onde o sequestro já era caso de Estado e estava sendo transmitido ao vivo para todo o país, o Mirage decolou e passou a acompanhar o Boeing assim que ele entrou no espaço aéreo do Distrito Federal. Murilo gelou, sabendo da possibilidade de seu avião ser abatido caso investisse contra a sede do governo. "Se continuarmos em direção a Brasília, seremos abatidos", explicou o piloto. Raimundo se convenceu, mas ordenou: "Então vamos para Goiânia". Murilo, agoniado, avisou: "Não vai dar, temos apenas 15 minutos de voo", mas o sequestrador não tinha ouvidos para nada. "Dá sim, vamos para Goiânia agora". E foram. Um Boeing tem capacidade para 50 mil libras de combustível. Depois de mais de 3 horas no ar, o Boeing do comandante Murilo voava com apenas 1,8 mil libras. Mal comparando, é como viajar em um automóvel com 2 litros de gasolina. Quando tudo parecia perdido, o aeroporto de Goiânia apareceu no horizonte. O piloto suspirou aliviado. Conseguiria pousar. Raimundo, porém, mudara novamente de ideia. "Não quero mais descer em Goiânia. Vamos para São Paulo", disse, encostando a arma em suas costas. Não dá", advertiu o comandante.
Não tardou e as luzes das bombas de combustível começaram a piscar no painel de comando, alertando que os tanques estavam quase secos. A partir desse ponto, o comandante Fernando Murilo de Lima e Silva, um carioca de 40 anos, começa a escrever o seu nome na história da aviação mundial. Ele sabia que não haveria outra chance de salvar os passageiros. Tinha que dar um jeito de desarmar o sequestrador com uma manobra brusca antes que o combustível secasse. Resolveu então fazer um tunu, um procedimento comum em aviões militares, que ninguém jamais ousara realizar num Boeing. O tunu consiste em um giro completo sobre o próprio eixo. Ele faz com que o avião fique de ponta cabeça. O Boeing suportaria? Teoricamente não, mas não haveria tempo para pensar. Murilo acelerou ao máximo, deu um coice no pedal e inclinou o avião para a direita até que a cidade de Goiânia surgisse na parte superior do para-brisa. Os passageiros sentados e com os cintos afivelados sentiram a enorme pressão, mas ninguém se soltou das poltronas. O sequestrador agarrou-se com força na cortina da cabine e também não caiu. Quando o avião retornou à posição normal, o motor esquerdo já havia parado de funcionar por falta de combustível. Murilo então decidiu executar um parafuso como último recurso. Se o tunu é uma manobra violenta, o parafuso é devastador. O avião perde a sustentação e cai de bico, girando as asas como um peão. Máscaras de oxigênio despencaram do teto. Diversas sirenes de alarme começaram a soar simultaneamente. O Boeing vibrava como uma bitoneira e as asas perderam totalmente a função. Entre os passageiros, gritaria geral. Dessa vez, Raimundo não suportou a pressão e foi sugado violentamente para o fundo da aeronave. Bateu a cabeça e ficou inconsciente por alguns segundos. Ainda assim, segurava o revólver. Alguém poderia tê-lo desarmado, mas estavam todos desesperados diante da morte iminente, esperando o avião explodir contra o solo. A poucos metros do impacto, Murilo lutava para colocar o avião novamente na horizontal. Tentou várias vezes sem sucesso e começou a se apavorar, puxando o manche com o que restava de suas forças. De repente, na hora decisiva, os comandos voltaram a funcionar e o Boeing, no último espasmo de energia, endireitou num tranco violento. Por milagre, o avião ressurgiu alinhado à pista do aeroporto de Goiânia. Em queda livre, poderia ter ido para o lado errado e atingido as casas, mas endireitou voltando para a direção exata da pista, pura obra do acaso e da experiência de um ex-piloto militar. Antes que o sequestrador se recuperasse da porrada na cabeça, Murilo baixou o trem de pouso e os pneus tocaram a pista, gritando com o atrito da borracha no asfalto. Logo, a única turbina restante se apagou por absoluta falta de combustível, e o avião foi perdendo a velocidade aos poucos até que finalmente estancou suave, são e salvo. Lá dentro, o silêncio era total. Muitos achavam que estavam mortos e se recusavam a abrir os olhos. Do lado de fora, ninguém acreditava no que acabara de presenciar. O sequestro, porém, não termina assim. Raimundo recupera-se e caminha, meio zonzo em direção à cabine, sem que ninguém tente imobilizá-lo. Novamente, aponta a arma para Murilo e diz: "Vamos abastecer e voltar para Brasília." Exausto, o comandante tenta manter a aparente calma. "Por favor, o avião está danificado, não temos como continuar." Raimundo então ordena que ele peça um caça para sua fuga. Acaba aceitando um bandeirante. Lá fora, dezenas de emissoras de TV transmitem ao vivo as negociações. Assim que o avião reserva chega na pista, 1 hora depois, Raimundo segura o piloto pelo braço e volta à sua ideia fixa: "Você vai comigo para Brasília." Dentro do bandeirante havia um atirador de elite esperando que Raimundo colocasse os pés na aeronave para executá-lo. Fora do Boeing, o comandante da VASP ia à frente, visivelmente esgotado, o cano do revólver encostado em suas costas. Mas assim que o sequestrador afastou a arma por um momento e fez menção de subir no novo avião, o atirador, de forma imprudente, fez um disparo e errou. Raimundo, sem titubear, apontou para Murilo e atirou. A bala acertou a coxa do piloto. Recebeu em troca uma saraivada de balas vinda de dentro do bandeirante e caiu. Raimundo Nonato foi levado com vida para o hospital e morreu 5 dias depois. Seu estado de saúde era considerado estável pelos médicos, que chegaram a dizer que o sequestrador estava fora de perigo. Aventou-se por isso a possibilidade de Raimundo ter sido assassinado. O legista Badam Palhares, da Unicamp, foi chamado para apaziguar os ânimos da imprensa e a autópsia revelou que ele morrera de infecção causada por anemia falciforme, uma doença congênita. Ninguém contestou o estranho laudo.
O comandante Fernando Murilo, ferido na perna sem gravidade, ganhou algumas poucas homenagens nos meses seguintes. Com 13 anos de atraso, o piloto Fernando Murilo de Lima e Silva, de 53 anos, foi homenageado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Murilo, que evitou a tragédia, recebeu o troféu Destaque Aeronauta no Dia do Aviador. Com 76 anos de vida, o comandante faleceu no dia 26 de agosto de 2020, após seu quadro de septicemia se agravar em um hospital em Búzios, no Rio de Janeiro. Segundo se comenta, existe a hipótese da história do piloto Murilo e do desempregado Raimundo Nonato ser levado ao cinema num longa-metragem que terá um orçamento de 10 milhões de reais e promete ser um filme de ação nunca antes feito no Brasil. Descanse em paz, comandante, e obrigado por salvar diversas vidas.